Olá, muito boa tarde para você. Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. Essa data chama atenção para um antigo problema que pode se agravar ainda mais agora com a pandemia do novo coronavírus. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o que pode ser feito para mudar essa realidade. Você vai ver também. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é denunciado por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ministério Público do Distrito Federal faz operação que tem como alvo o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. A fraude teria ocorrido no processo de contratação de leitos hospitalares, com valor de R$ 4.620.000. E ainda, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concede prisão humanitária para a presa em grupo de risco da Covid-19. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-governador do estado, Geraldo Alckmin. Segundo o MP, ele teria cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e eleitoral. As investigações fazem parte da Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia entregue à Justiça, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria recebido dinheiro da construtora Odebrecht nos anos de 2010 e 2014, períodos em que concorreu ao governo estadual. O valor total recebido por Alckmin, não declarado à Justiça Eleitoral, seria de pouco mais de 11 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, uma parte do dinheiro teria sido repassada ao escritório de um cunhado do ex-governador. A outra parte, ao tesoureiro da campanha. Doleiros também teriam sido usados para dificultar a identificação do repasse do dinheiro pelo Odebrecht. Por este motivo, Alckmin pode responder por lavagem de dinheiro. E já que não teria declarado os valores à Justiça Eleitoral, ele também pode responder por falsidade ideológica eleitoral e corrupção passiva. Bom, nós entramos em contato com a assessoria do ex-governador, mas não conseguimos retorno do ex-governador Geraldo Alckmin. E o ministro Dias Toffoli assegurou o direito de uma idosa integrante do grupo de risco a cumprir a pena dela em casa. A decisão foi num pedido de reconsideração feito no habeas corpus. E quem tem as informações e traz para a gente os detalhes desse caso é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O caso é de uma idosa com 66 anos de idade, condenada por tráfico de drogas a pena de prisão de 5 anos e 10 meses. A Defensoria Pública da União buscava a concessão de prisão domiciliar ou a progressão do regime de forma antecipada, tendo em vista que ela é HIV positivo, diabética e hipertensa. No entanto, todos os pedidos foram indeferidos na primeira e na segunda instância da Justiça de Santa Catarina. A decisão do presidente do STF levou em consideração a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus nos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Para o ministro Dias Toffoli, a condenada é integrante do grupo de risco. O crime foi cometido sem violência e também não houve grave ameaça. E a prisão em estabelecimento penitenciário, no atual cenário da pandemia do coronavírus, põe em risco a saúde da idosa. Com base nesses argumentos, ele concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, tudo isso por razões humanitárias. O ministro fundamentou sua decisão na dignidade da pessoa humana e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em casos semelhantes admitiu a prisão domiciliar, inclusive para aqueles que cumpriam pena em regime inicialmente fechado. Sobre a situação da Covid-19 nos presídios, dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que nos últimos 30 dias, os estabelecimentos prisionais brasileiros registraram um crescimento de quase 100% nos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Também nesse período, foram mais de 13 mil ocorrências. O levantamento apontou que na última semana foram aproximadamente 1.800 novos infectados entre pessoas privadas de liberdade e servidores que trabalham na linha de frente do sistema penitenciário. A análise apontou que houve aumento acentuado de registros, especialmente entre presos nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No caso do sistema socioeducativo,
somente nesta semana foram registrados 434 novos casos entre reeducandos e servidores. O monitoramento registra que já são mais de 8.600 mortos no sistema penitenciário até o momento. Os dados divulgados apontam que houve um aumento no número de testagens e que 20 estados informaram que mais de 55 milhões de verbas das penas pecuniárias estão sendo destinadas ao combate da pandemia do coronavírus. A 9ª Vara Civil da Justiça Federal em Brasília aceitou o pedido do IBAMA para afastar a servidora Adriana da Silva Mascarenhas, por suspeita de liberar licenças em Brasília para criar animais silvestres e de possível tráfico internacional desses animais. A suspeita é de que Adriana esteja envolvida no caso do estudante picado no início deste mês por uma cobra naja de origem da Ásia e da África. A polícia encontrou com um dos investigados uma licença expedida pela servidora, além de caixas de contenção de animais do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, quando Adriana era coordenadora do setor. Em um trabalho conjunto na manhã de hoje, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, eles cumpriram uma série de mandados de busca e de apreensão em Recife. A ação faz parte da Operação Apneia, que investiga ilegalidades na compra de aparelhos respiradores pela Prefeitura de Recife, com recursos do Ministério da Saúde. As investigações da Operação Apneia começaram em março deste ano, quando a Prefeitura de Recife comprou respiradores de uma empresa com experiência no ramo de veterinária e com menos de 6 meses de funcionamento. O contrato de 11 milhões de reais foi fechado sem licitação e parte do dinheiro veio do Ministério da Saúde como uma das ações para garantir o atendimento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Provas colhidas pelo MPF mostram que a empresa foi aberta apenas para desviar dinheiro público, uma vez que ela não tem estrutura física nem logística para fornecer os respiradores. Na manhã de hoje, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em 5 endereços em Recife. Assim que a Operação Apneia começou, em menos de 24 horas, a Prefeitura cancelou o contrato com a empresa. Porém, as investigações continuam. Operação Alto Escalão. A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura pagamento de propina para compra de leitos hospitalares. O Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil estiveram em endereços ligados ao ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e ao ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa. Segundo as investigações, a fraude teria ocorrido no processo de contratação de leitos hospitalares, com valor de R$ 4.620.000. O empresário teria pago 10% do valor do contrato em propina. Para tentar esconder o crime, o pagamento teria sido feito por meio de um contrato falso de publicidade assinado em 2014 entre a empresa e o Instituto Brasília para o Bem-Estar do Servidor. Ao todo foram cumpridos 13 mandados judiciais de busca e apreensão. Além do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e do ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, outras 9 pessoas, uma empresa e um instituto foram alvos. Agnello Queiroz foi levado para o Departamento de Polícia Especializada para prestar esclarecimentos sobre uma arma sem registro encontrada na casa dele. Os investigadores também encontraram na casa de uma empresária uma mala cheia de dinheiro. Em 2018, uma outra operação também foi realizada para apurar supostas fraudes cometidas na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Na época, servidores eram suspeitos de recebimento de vantagens indevidas, como passagens aéreas e pacotes turísticos para beneficiar empresas. E o ex-governador Agnello Queiroz foi liberado após pagar R$ 3.000 de fiança. Ele saiu da delegacia acompanhado do advogado dele e não quis falar com a imprensa. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa do ex-governador. E veja a seguir, nós vamos falar sobre o enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes. É daqui a pouquinho. Até já. A Constituição Federal é o documento mais importante do Brasil. É a assim chamada Carta Fundamental e é a base para todas as outras normas. Organiza os poderes e a própria vida em sociedade. Traz os direitos e deveres dos cidadãos, mas também regras a serem observadas pelos governantes. Daí a importância de todos conhecerem o seu conteúdo.
No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 30 anos que estava com vários arquivos com cenas de violência sexual contra crianças. O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal Federal e cumprido em São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio. Os agentes chegaram cedo à casa do homem. Lá, eles apreenderam diversos materiais, inclusive havia vários brinquedos de crianças. Foram encontrados vídeos e fotografias de abusos sexuais infantis. As investigações começaram no início de 2016. Para praticar os crimes, o homem utilizava as conexões de internet de locais em que ele prestava serviço e ainda divulgava os arquivos para pessoas de diversos países. Tudo que foi encontrado será periciado para se identificar vítimas e outros criminosos com quem ele compartilhava o material. O homem vai responder por produção dos arquivos de violência sexual infantil e estupro de vulnerável. A pena prevista pode chegar a 15 anos de reclusão. No mês em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, este já é o 4º abusador infantil preso pela Polícia Federal do Rio de Janeiro em menos de 18 dias. Bom, e um outro homem de 31 anos foi preso também pela Polícia Civil do Distrito Federal, acusado de pedofilia. Ele estava no interior do Maranhão e foi trazido para a capital federal pelos agentes. De acordo com as investigações, esse homem utilizava 2 perfis falsos em redes sociais para atrair os adolescentes entre 11 e 14 anos do sexo masculino. Depois de ganhar a confiança, o homem pedia para os jovens mandarem para o celular dele fotos de nudez. Com o passar do tempo, esse homem exigia fotos que mostrassem os rostos das vítimas. Quando eles se negavam, o acusado então passava a fazer ameaças. Só no DF, ele teria feito pelo menos 60 vítimas. E hoje é comemorado o Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. Essa data foi escolhida por uma rede de organizações não governamentais em razão da chacina da Candelária no Rio de Janeiro, ocorrida em 1993. Hoje, centenas de pessoas se mobilizaram para mostrar a situação de meninos e meninas que vivem nas ruas do país. O objetivo é chamar a atenção das autoridades. Esse dia foi instituído por causa da chacina da Candelária, onde há 27 anos, 6 jovens maiores de idade e 2 com menos de 18 anos foram assassinados enquanto dormiam no entorno da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. A organização Criança Não É de Rua, com sede em Fortaleza, luta pelos direitos das crianças e adolescentes também em 12 países da América Latina. Em Brasília, a ação é coordenada por um ex-morador de rua. Hoje nós estamos aqui no acampamento aqui com 140 crianças aqui, na nossa campanha Crianças Não É de Rua. Estamos aqui distribuindo aqui doces, brinquedos, roupas para essas crianças que se encontram aqui nesse acampamento, né? Atos públicos também foram organizados para reivindicar direitos, sensibilizar e mobilizar mais pessoas nesse enfrentamento. Esta campanha começou em 2005 e as organizações se mobilizam para que sejam formadas pesquisas com dados oficiais para conhecer de perto quem são esses jovens que vivem nas ruas. Só assim será possível traçar políticas públicas eficientes de atendimento. Nosso país não possui dados oficiais sobre essa população, então o país não sabe quantas crianças estão vivendo nas ruas hoje. Também não temos esses dados a nível de estados, a nível dos grandes municípios brasileiros. Então essa tem sido uma reivindicação histórica da nossa rede ao IBGE para que essa população seja incluída nos censos e passe a ganhar a visibilidade necessária. Uma pesquisa feita pelas ONGs de forma amostral levantou dados sobre o uso de drogas por crianças e adolescentes que vivem nas ruas e instituições de acolhimento. 53% dos jovens em situação de rua afirmaram que já usaram drogas. Já os que vivem em casas de acolhimento, a quantidade é maior, 74%. A grande maioria revelou que não consegue largar os vícios. A situação desses jovens pode se agravar ainda mais por conta da pandemia da Covid-19. Isso porque, além da doença que já representa um grande potencial de risco para essa população muito vulnerável, gera crise social e econômica, aumentando o desemprego e subemprego dos responsáveis pelas crianças e adolescentes. O coordenador da rede Criança Não É de Rua
Reclama que essas pessoas não conseguem auxílio do governo porque não atendem a critérios para ter direito ao benefício durante a pandemia. Não possuem as condições objetivas para obter esse auxílio, que é o acesso à internet, a tecnologia, né, ter em mãos um smartphone para baixar um aplicativo. Vejam que são coisas impensáveis para as pessoas que estão em situação de rua. Né? E para repercutir esse assunto, eu converso agora com um advogado que é especialista em direitos da infância e da juventude, integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves. Olá, boa tarde para o senhor. Obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. Agradeço o convite para tratar de um assunto tão sério e importante. Bom, eu vou pegar o gancho agora do finalzinho da reportagem que nós acompanhamos. Essas crianças e adolescentes, muitas vezes, elas não têm acesso a políticas públicas porque são invisíveis para o Estado. Não é isso, Ariel? E acaba também que elas têm inúmeros direitos e garantias violados. Quais os principais? O que você destaca? Sim, é importante destacarmos que essa é uma questão antiga. Vocês mesmos mencionaram que essa data ocorre em razão da própria chacina da Candelária em 93, no dia 23 de julho, que aquilo gerou uma fama mundial do Brasil como um país que não trata adequadamente as suas crianças e adolescentes e que tem milhares de meninos e meninas abandonados pelas ruas. Nós temos o próprio livro Capitães de Areia, do Jorge Amado, que é da década de 30, que já trata dos meninos e meninas de rua. O filme Pichote, do diretor Hector Babenco, já falecido, também tratava do assunto na década de 80. Então, não é um assunto novo. Em 2011, o Conanda divulgou uma pesquisa de que temos 24 mil crianças e adolescentes vivendo nas cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, e essa foi a última pesquisa, o último levantamento feito no país sobre o assunto. Por isso que precisamos que o IBGE inclua no censo a população de rua e também a população de crianças e adolescentes. Aqui na capital paulista, o último censo trata de em torno de 700 crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Os direitos violados, muitas vezes o direito à própria vida, principalmente a dignidade, o respeito, a saúde, a educação, a convivência familiar e comunitária, a assistência necessária. Então, o artigo 227 da Constituição de 88 e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estão sendo violados mesmo após 30 anos de existência do ECA, conforme vocês mencionaram na reportagem. Agora, na pandemia, o desafio é maior para o Estado agir ou para, de alguma forma, essas ONGs atuarem nessa questão? Sim, nós já temos aí uma realidade que a própria pesquisa tratada na reportagem fala. Além do abandono, nós temos a realidade do uso, também da exploração dessas crianças e adolescentes pelo tráfico de drogas, além da questão da própria dependência de drogas, a mendicância, a exploração do trabalho infantil. Muitos vão para as ruas em razão da violência doméstica e certamente agora, diante da pandemia, da crise econômica e social, da crise humanitária, isso se torna uma preocupação muito maior. Por isso que temos que ter programas públicos, prioridade orçamentária para o atendimento adequado dessas crianças e adolescentes. Com as mortes, aí já temos atualmente mais de 80 mil mortes no país na pandemia. Quem morreram, quem deve, infelizmente ainda vai morrer, são pais, são mães, são avós de crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes ficam, então, órfãos. E temos também a questão daqueles que perdem as rendas, dos casos dos pais, mães, avós, e aqueles que estão desempregados. Isso tudo agrava a situação das crianças e adolescentes, deve aumentar
a população de rua, tanto adulta como de crianças e adolescentes, assim como a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual e a exploração de meninos e meninas também no tráfico de drogas. É uma situação muito complexa, né? A gente tem que avançar em muito nessa área aqui no Brasil. Mas hoje, esse dia de mobilização, nós vimos na reportagem da Carol, atos públicos em todo o país. Isso é importante para a gente chamar a atenção rapidamente, que a gente tem só mais um minutinho. Sim, é fundamental que a sociedade toda se mobilize. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a família, o Estado e toda a sociedade devem proteger as crianças e adolescentes. Então, procurem as organizações não governamentais, os conselhos da criança e do adolescente nos municípios, para que toda a sociedade participe. E os poderes públicos precisam ter programas de abordagem a essas crianças e adolescentes com educadores sociais, consultórios de rua, residências terapêuticas, abrigos e casas de passagem para o atendimento adequado dessas crianças e adolescentes. Ok, muito obrigada. Conversei ao vivo com Ariel de Castro, que atua nessa questão e faz parte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Fala com a gente de São Paulo. Obrigada, Ariel. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Justiça suspende decisão que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar mais de R$270 mil por dia ao setor de transportes. Os detalhes em instantes. A Constituição brasileira, além de ser uma norma fundamental, é um pacto social, político, econômico, humanitário, civilizatório. Defender a Constituição, depois de todos os abalos que tem sofrido recentemente, é tarefa existencial e razão de nossa democracia. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu decisão que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar R$277 mil por dia ao setor de transporte do município. O repasse para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, no Maranhão, seria uma forma de compensar as empresas pelas medidas tomadas pela Prefeitura para conter a pandemia do novo coronavírus e que reduziram drasticamente o movimento de passageiros. Além do repasse diário de R$277 mil em favor do sindicato, a liminar do Tribunal de Justiça do Estado determina à Prefeitura o depósito dos valores referentes ao déficit acumulado em 44 dias de quarentena que antecederam o lockdown decretado no município. No pedido de suspensão, o município alegou que a transferência de recursos imposta pelo tribunal causou grave lesão à ordem pública e à economia municipal. No STJ, o presidente, ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o caso, destacou que não cabe ao judiciário assumir o papel de gestor nesse tipo de situação. Segundo o ministro, a liminar do Tribunal Maranhense causou lesão à ordem pública, já que estipulou a garantia de uma ajuda emergencial a ser paga pelo poder público às empresas concessionárias do serviço de transporte. O ministro lembrou que as empresas interessadas podem discutir judicialmente o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas essas questões devem ser examinadas de forma individualizada. E hoje terá mais um webinário promovido pela Rede de Acessibilidade. O assunto é políticas públicas. Mais detalhes com Daniela Ramalho. Vai ser hoje a partir das 5 da tarde. Esse segundo encontro virtual vai abordar o tema Promoção e Monitoramento das Políticas Públicas. A série Webinários sobre Inclusão e Acessibilidade é promovida pela Rede de Acessibilidade e tem o apoio do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores, inclusive da Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral.
Estarão no encontro a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, o presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, Marco Castilho, e o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, Sérgio Caribé. E você pode participar se inscrevendo pelo portal do Tribunal de Contas na internet. O encontro será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.